Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, sabadão, final de semana, vamos ver o que Jesus trouxe no seu evangelho nesse sábado. O que ele quer de mudança para a nossa vida hoje. Não é? Todos os dias temos aquela oportunidade quando acordamos de mudar de vida, não é? E a voz de Deus clama todos os dias através da sua palavra, trazendo um ensinamento para a nossa vida, o que Ele quer de mudança, como entender a palavra de Deus e trazer para a nossa vida e passar a viver conforme a sua vontade. Então, todos os dias, a nossa igreja ela traz a liturgia do dia, não é? Onde ali eu tenho 3 leituras, não é? Uma tirada do Velho Testamento, a outra tirada de uma das cartas, não é? A outra é o Evangelho, não é? Que vem no Novo Testamento, e temos o Salmo do dia, não é? Que é aquele salmo onde a gente pode fazer a nossa oração diária com o salmo. Então a gente vai ver o que o Evangelho nos trouxe hoje, qual o ensinamento do próprio Jesus para a nossa vida hoje. Então, pessoal, hoje o Evangelho está no livro de Lucas. Livro de Lucas, o capítulo é o 15 e o versículo a gente vai ler o versículo 1 ao 3. E iremos pular para o 11, do 11 ao 32. O evangelho hoje é um pouquinho grande, mas vai valer a pena, né? Jesus provoca escândalos. Todos os cobradores de impostos e pecadores se aproximavam de Jesus para o escutar, mas os fariseus e os doutores da lei criticavam Jesus, dizendo: esse homem acolhe pecadores e come com eles. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, me dá a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E aí esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome nessa região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para a roça cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a lavagem que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então, caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, vou encontrar meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço que me chamem teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então se levantou e foi ao encontro do pai. Quando ainda estava longe, o pai o avistou e teve compaixão. Saiu correndo, o abraçou e o cobriu de beijos. Então o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço que me chamem teu filho. Mas o pai disse aos empregados: depressa, tragam a melhor túnica para vestir meu filho e coloque um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Pegue o novilho gordo e o matem. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho está morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado, e começaram a festa. O filho mais velho estava na roça. Ao voltar, já perto da casa, ouviu músicas e barulhos de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é seu irmão que voltou, e seu pai, porque o recuperou, são e salvo, matou o novilho gordo. Então o irmão ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai: eu te sirvo há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me deste um cabrito
para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho gordo. Então o pai lhe disse: Filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso festejar e nos alegrar, porque esse seu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje a gente vê essa parábola linda. É uma das passagens mais lindas da palavra de Deus, é essa parábola do filho pródigo, né? A palavra aqui conta a história de um homem que tinha dois filhos, né? Que o mais novo pediu a parte da herança, que o pai dividisse a sua herança e que ele queria a parte dele, né? Então, quando o pai resolveu partir a herança, que deu a herança à parte dele, ele pegou as suas coisas e foi embora, né? Lá ele gastou toda a sua herança com prostituição, com bebedeira, né? Ou seja, entrou no mundo como se não houvesse amanhã, né? Um dia o dinheiro acabou e naquela região onde ele estava, a palavra diz que caiu ali sobre aquela região uma grande fome e ele ficou sem nada, passando fome. E a palavra diz que ele vai pedir emprego, encontra um homem que dá emprego a ele, um emprego na roça, cuidando dos porcos, mas esse homem não dava comida a ele, então ele morria de fome e comia ali a lavagem dos porcos. A lavagem dos porcos ele comia, né? Então ele caiu em si, né? E pensou no pai que ele deixou em casa, cheio de amor para dar a ele, não é? Uma vida de príncipe que ele tinha, ele deixou para trás para viver a sua própria vontade. E a palavra diz que ele se arrepende. A gente precisa observar que aqui houve um arrependimento daquele jovem. E o jovem volta para casa. Mas o mais lindo de tudo isso é que a gente vê que o pai, ele estava de braços abertos esperando o filho, né? Ele estava de braços abertos. E ali a palavra diz que ele avista o filho de longe. E quando ele avista, ele se alegra. E ali ele prepara uma festa para receber. Ele coloca naquele filho roupas limpas, um anel digno de um filho, né? E ele se alegra. E aí a palavra diz que o outro irmão fica revoltado. Por quê? Porque estava ali sempre fiel com o pai, sempre ali, e o pai nunca matou um novilho, nunca fez uma festa para comemorar nada com ele. E aí Jesus diz: meu filho, você já está comigo. O que é meu é seu. O que é meu é seu. Precisamos nos alegrar porque esse seu irmão, ele estava perdido e se encontrou, né? Então a gente precisa se alegrar por causa dele. Precisamos festejar isso aí. Então o que significa, né? Essa parábola, na verdade, o que significa? Quem é esse pai? Não é? Quem é esse pai que tem dois filhos? É Deus. Deus é esse pai. É Jesus Cristo, nosso Pai. Quem são esses dois filhos? Esses dois filhos representa duas classes de pessoas aqui, trazendo para a nossa vida, não é? O filho pródigo, que é o filho o mais novo, né? Que pediu a herança, né? É aquele filho desobediente, é aquele filho que quer ganhar o mundo, que não quer saber de Deus, que não quer saber de nada, que quer fazer tudo que está na sua vontade, né?
E a outra classe é representada pelo filho mais velho, que são todos que já permanecem junto do Pai, ou seja, as pessoas que já um dia se converteu, as pessoas que já entendem a palavra de Deus e tentam viver ali todos os dias um pouquinho a palavra de Deus. Então, os dois filhos representam essas duas classes, não é? Então, aí você pode se perguntar, aonde eu me encaixo? No filho pródigo ou no filho mais velho, que é o que permanece junto do Pai? Eu me considero estar do lado do filho pródigo, né? Nós estamos do lado do filho pródigo. Somos esse filho pródigo, vez ou outra na nossa vida, a gente se desvia para viver tudo aquilo que a gente quer. Quando a gente se desvia para viver o mundo, o que o mundo nos oferece, não é? Nós estamos pedindo a Deus a nossa herança, para que a gente vá para o mundo e a gente vá viver o que a gente bem entende, não é? É todas as vezes que eu me desvio por algo, não é? Vamos se dizer que no começo da nossa vida, a gente, todos nós não conhecíamos a Deus, não sabíamos qual a sua vontade para a nossa vida, o que Ele quer, qual o propósito dele, como caminhar na sua vontade, a gente não sabia. Então a gente fazia tudo desregradamente, sem saber. Não é isso? Filho pródigo. Não é? Mas era um filho pródigo que não sabia, que não entendia. Então, a gente tinha um favor de Deus por não entender as coisas de Deus. Não é? Mas um dia fomos encontrados, deixamos-nos encontrar por alguém que nos levou a uma igreja, né? que nos apresentou a palavra de Deus e começamos a nos alimentar com essa palavra de Deus. Voltamos à casa do Pai. Voltamos à casa do Pai. Mas, vez ou outra, nós caímos. Vez ou outra, nós nos afastamos. Vez ou outra, a gente não vive a palavra de Deus. A gente entende, a gente sabe que é para viver assim, mas a gente vive do nosso modo. Por quê? Porque somos pecadores, porque vivemos numa terra que nos oferece, não é, muita coisa mundana que são boas e a gente se desvia e sai. Então, o que acontece nessa parábola é a nossa própria vida. Nós somos assim. A gente vai, pede a herança ao Pai, vai embora. Só que tem um detalhe. A palavra diz que quando a gente se arrepende, né, daquilo que a gente está fazendo, mesmo porque quando você não entende a palavra de Deus, você não tem como se arrepender, porque você não sabe o que Ele quer para você. Então você vai vivendo ali de uma forma desregrada, sem ter temor nenhum. Mas quando você já entende, você tem um temor. Você pode até ir além daquilo que o seu coração está pedindo, mas você fica incomodada, porque você sabe, você tem consciência que não é vontade de Deus para a sua vida viver aquilo ali. Mas você vai viver. Por quê? Porque você é carne, você vive aqui, não é? Você vive. Então a palavra diz que quando há o arrependimento dentro do meu coração de algo que eu estou fazendo errado, ou que eu me afastei da igreja, ou que eu nunca participei de uma igreja, de uma missa, de um culto, de um grupo de oração, seja lá do que for, não é? Quando eu me afasto para viver as minhas vontades do mundo, eu sou esse filho pródigo. Mas sempre tem um momento do arrependimento. Por quê? Porque quando a gente sai e vai para o mundo, a gente só encontra a lavagem dos porcos. A gente se lambuza na lama do pecado, na lama do mundo que o mundo nos oferece, que representa essa lavagem de porco aqui, que ele comia junto com os porcos. A gente, quando escolhe viver
o mundo, as coisas que ele nos oferece, sem regras, sem limite, eu me misturo à lama. O lamaçal na minha vida, ele vem, não é? Mas ele vai ter uma consequência, assim como teve para esse jovem, né? O lamaçal que eu estou me espojando hoje vai me trazer uma consequência amanhã. E essa consequência a gente sabe mais ou menos o que acontece, né? A gente sabe que com a desobediência a gente adquire para a nossa vida doenças, né? Sofrimentos, desempregos, fome. Tudo isso é consequência das nossas desobediências. Tudo isso é consequência dos nossos pecados e das nossas escolhas. Muitas vezes eu escolho aquilo que eu escolho para a minha vida sem a vontade de Deus, sem perguntar a Ele se eu devo seguir isso aqui, se é isso que Ele quer para a minha vida. Eu trago comigo o sofrimento, né? Também de todos que me rodeiam, da minha família, porque a consequência daquilo que eu vou buscar na minha vontade prejudica a todos que têm um envolvimento comigo, ou seja, a minha família. Não é? Quando eu faço uma escolha errada, quantas escolhas erradas a gente não faz na nossa vida, não é? Logo de cara a gente escolhe um homem para viver a vida, para casar, para ser o nosso esposo e não pergunta a Deus se verdadeiramente é isso que Ele quer pra gente, se é Ele, se é aquele. Então no final o que é que acontece? A bomba sempre estoura do lado mais fraco. Não é? Aquele camarada não era para você, aquele camarada te abandona, aquele camarada te deixa ali numa situação com os filhos e ali a consequência dele, a escolha dele errada, não é? Sai arrastando a esposa, arrastando os filhos para um sofrimento, não é? Terrível, sofrimento terrível, né? Porque quem fica sabe muito bem como é. A mesma coisa somos nós. Quando a gente escolhe as coisas erradas, a gente vai e a gente arrasta conosco as pessoas também, porque irá ter consequência. Tudo quanto é de coisa errada que a gente escolhe do mundo irá ter consequência. Assim como também quando a gente se volta para Deus, a gente tem consequências. A gente tem favores. É mais fácil você pedir, você ser obediente a Deus e você pedir algo a Ele e você conseguir com mais rapidez do que quando você está em desobediência. E nós vivemos em desobediência. A gente vive conforme a nossa carne, conforme os nossos desejos, não é? Por mais que você lute, mas a carne, ela grita. A carne, ela quer do jeito que ela quer. É por isso que precisamos estar sempre ali preparados em oração para a gente combater certos desejos da nossa vida, certas coisas da nossa vida que são erradas. Né? Então a palavra diz que no momento que aquele filho ele se arrependeu, ele pensou em voltar para o pai. Mas ele estava tão humilhado que ele achou que ele na sua consciência que o pai não ia perdoá-lo, mas que pelo menos o pai o tratasse como empregado. Mas a palavra diz que o pai ele estava à espera. Jesus ele está sempre à nossa espera. Ele está sempre ali, esperando a gente voltar para a nossa igreja, para a nossa missa, não é? Você que é de outra denominação, para a sua igreja, para o seu culto, não é? Para a sua celebração ali. Ele está sempre esperando. É impressionante como Deus, Ele confia em nós. Né? Ele não quer nos perder, então Ele fica ali à espera. E a palavra diz que Ele esperou aquele filho e esperou de braços abertos. Né? Ele esperou de braços abertos e logo colocou vestes novas, vestes brancas, colocou anel no dedo, fez dele o príncipezinho que ele era antes mesmo de ter se desviado, ter ido embora, né, ter aprontado todas. E a palavra diz que lá fora ele encontrou um homem que deu emprego a ele, mas que o maltratou, né?
o maltratou, o mundo nos maltrata, né? Quando a gente resolve viver tudo que o mundo nos oferece, ele nos maltrata, né? Nele encontramos depressão, neles encontramos falta de amor, né? Que tudo isso nós vamos buscar no mundo, nas pessoas, e as pessoas elas não têm nada para nos oferecer. A única pessoa que tem a nos oferecer um amor de verdade é nosso Pai. E a prova está aqui. Ele esperava por aquele filho. E o filho volta. O filho volta e tem essa recepção. E a palavra diz que o filho mais velho não gostou. Não gostou porque o pai nunca fez um afago a ele. E a palavra diz que o pai diz a ele: meu filho, você está comigo sempre. Tudo que é meu é seu. É como se Jesus dissesse àquela outra classe de pessoas que vivem se esforçando para viver a palavra de Deus, vamos se dizer assim. A gente nunca vive 100%. A gente nunca vive 100% e nunca vai viver. É como se Jesus estivesse dizendo para essa classe de pessoas: você já entende a minha palavra. Você já se esforça para viver a minha palavra mesmo caindo, né? Mesmo caindo, mas você tá aqui perto de mim. Você não me largou, você não me deixou. Mesmo que você saia, que você se desvie, mas você já entende e você se arrepende e volta. E ele não, ele estava perdido. Ele nunca tinha encontrado a conversão na vida dele, aquele filho mais novo. A dor, o sofrimento, a fome, a desilusão, o abandono, né? A gente percebe que ele foi abandonado por todos. Enquanto ele tinha o seu dinheiro, a sua herança, ele estava arrodeado de pessoas. Mas quando ele perdeu tudo, ele ficou sozinho. A palavra diz que ele ficou sozinho. E um homem que deu um emprego a ele, não dava de comida a ele. Ou seja, cadê os outros que festejou com ele? Não tinha ninguém. E aqui no nosso meio é do mesmo jeito. Quando você vai para o mundo, você encontra amigos de bebedeira, amigos de copa, amigo de bar, amigo daquilo, aquilo outro. Quando você se converte, quando você encontra Jesus, todos se afastam de você. Todos se afastam de você. Por quê? Porque diz que você virou aquilo ali virou uma beata, virou um padreco, né? Não quer saber mais de nada, não quer saber do mundo, não quer saber disso, daquilo. E aí se afasta de você, né? Muitas vezes a gente, quando temos as coisas para oferecer, a gente é bem-vindo na casa de muita gente. Mas quando a gente não tem nada para oferecer, né? Quando a gente não tem nada ou quando a gente precisa das pessoas, a gente não encontra. Não encontra. Conta-se nos dedos aquela pessoa que está ali para ajudar você, para lhe dar a mão quando você precisa, não é? É muito difícil, é muito difícil. Conte de uma a duas pessoas na sua vida, procure ver direitinho quem está com você no momento do seu sufoco, né? No momento que você não está precisando, oxe, todo mundo é amigo, todo mundo é... Mas quando você precisa, então, esse pai aqui, ele não abandonou em nenhum momento esse filho. Quando ele se arrepende, ele volta, né? Ele volta. E aí, ele é recebido de braços abertos. Resumindo, todas as vezes que você cair em algum pecado, que você se afastar da sua igreja, que você se afastar das suas orações, não pense você que Deus ele não vai aceitar você de volta. Ele vai lhe aceitar de volta a partir do seu arrependimento. Você precisa reconhecer, eu preciso reconhecer que eu estou no erro. Eu preciso reconhecer que eu preciso voltar, né? E nunca é tarde para voltar enquanto a gente está aqui. Nunca é tarde para voltar. E esse filho pródigo, ele voltou, né? E aqui ele se encontra. Ele se encontra de novo nos braços do pai, nos braços da família.
que hoje eu e você, a gente possa voltar, né, para os braços do Pai mais uma vez. Dentro de alguma realidade que você esteja vivendo, dentro de uma realidade que você esteja vivendo, de um pecado, de uma coisa errada que você esteja ali vivenciando, e isso te afastou de Deus, te afastou, né? Tu não sente mais vontade de ir à casa de Deus, tu não sente mais vontade de ler a palavra, tu não sente mais vontade de escutar um louvor. Então hoje é o momento de você voltar. Por quê? Porque o Pai te espera. O Pai te espera de braços abertos, né? O céu vai entrar em festa, né? Quando você der o seu sim para voltar, né? Não pense você que essa volta é uma volta definitiva, não. Vai acontecer momentos que você vai se afastar de novo. Existe uma coisa chamada aridez espiritual. E Deus entende. Deus entende, mas Ele entende mais ainda quando você luta para não cair em tal coisa, quando você luta para não fazer coisas erradas que podem prejudicar você. Existe uma luta. Essa luta ela é válida para Deus. Eu preciso lutar para não pedir a minha herança e ir embora. Entendeu? E hoje Jesus ele vem nos ensinar isso. Que nós somos esse filho pródigo, né? Eu não me sinto o filho mais velho, eu me sinto ainda o filho pródigo, né? Não é porque eu entendo da palavra de Deus, não é porque eu vou à missa todo domingo, não é porque eu tenho uma vida com Deus de 22 anos, né? De entendimento que eu entendo, que eu não vou me sentir o filho pródigo. Claro que eu vou, porque aqui e acolá eu tô caindo. Eu tô caindo, experimento a lavagem dos porcos lá fora e sinto o desejo de voltar. E volto, e volto. Então, hoje a gente precisa nos sentir assim. Deixar a humildade tomar conta e pensar, eu sou esse filho pródigo, eu tô afastado, eu tô me afastando. Mas eu sei que tem um pai lá em cima que está me esperando. Jesus te espera todo domingo, todos os dias, que você visite Ele a uma igreja, que você vá a uma missa, que você vá a um culto, seja lá aonde for, aonde esteja ali sendo pregada a palavra dele, Ele te espera, né? E muitas vezes a gente não tem tempo para isso. A gente só tem tempo quando a lavagem de porco começa a entrar na nossa vida. A gente começa a se alimentar com as coisas podres que o mundo nos oferece. Aí com ela vem depressão, com ela vem tristeza, vem desamparo, vem abandono, né? Que as pessoas ela costumam nos abandonar. E com isso a gente consegue voltar, né? Mas hoje a gente vai tentar não esperar que tudo isso venha em nós, esse abandono, essa espera, esse amor humano que a gente espera das pessoas. Não, porque existe um Pai que nos ama eternamente. E tem um louvor que é muito lindo, né? Sobre o filho pródigo, né? Que descreve essa passagem em 100%. Muito lindo esse louvor. E o louvor ele fala assim: eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dai-me o que é meu, dai-me a parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado.
Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dai-me o que é meu, dai-me a parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Lindo, né? Lindo esse louvor. É a nossa vida, é a nossa história. É um louvor que narra os nossos dias, as nossas desobediências, os nossos pecados, os nossos arrependimentos, a nossa volta. Amém? Um bom dia para vocês, um bom final de semana e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau!